Senhor, oramos agora por todos que choram, que ainda não tem luz. Senhor, dá a eles o pão. Deixa eu fazer um comentário com você aqui, muito importante. Eu já li milhões de vezes, e milhões de vezes, e milhões de vezes, e tem aquele momento que você lê e te salta aos olhos, né? Ou que você ouve e te salta aos olhos. A Bíblia fala sobre um homem, o nome dele era João. Ficou conhecido como João Batista. Por quê? Porque ele apareceu batizando. Então, o comentário das pessoas era esse: o João que batiza, o João que batiza, o João que batiza, acabou se tornando João Batista. E a Bíblia fala sobre dois comportamentos dele que, assim, é maravilhoso. E eu quero que você compreenda comigo, porque parece que não é nada, só que é muito. Tudo que está na Bíblia, tudo, a Bíblia diz, tudo foi colocado para nosso ensinamento. Tudo, tudo. Não tem nada que está lá. Eu me lembro que eu não gostava da ideia da genealogia. Complicado, para mim era. Fulano gerou Beltrano, que gerou Beltrano, gerou Beltrano, gerou Beltrano, gerou Beltrano. Eu falava, não vou ler não, pulava. E lia a Bíblia, mas pulava. Aí, um certo dia, eu estava examinando as Escrituras. Aí eu comecei a ver a genealogia do Senhor Jesus. E era um dia que eu estava me sentindo assim, a pior das pessoas. Alguém sem valor, alguém sem importância. Não pintou aquele negócio porque, Deus, porque eu existo, porque e tal. Nunca aconteceu com você? Se falar que nunca aconteceu, você é mentiroso. Por quê, pastor? Porque nós somos humanos. Os sentimentos que um ser humano tem, o outro tem também. E a Bíblia diz mais, a Bíblia diz que as lutas, as dificuldades, as batalhas que nós enfrentamos, os irmãos mundo afora enfrentam também. Você está compreendendo? Então não tem como. Eu fico vendo algumas pessoas, às vezes, só falam, não, comigo não, mas mentira. É que a pessoa não quer admitir, né? Eu tenho vários amigos meus que a ideia é essa, você não pode demonstrar fraqueza. Mas eu acho que você escondeu uma realidade que é demonstrar fraqueza. Você tem que mostrar aquilo que você é. Você está compreendendo? Porque tem até aquela pessoa que ela fala assim, puxa, não é igual um falou para mim esses dias, né? Não, é que você, ô pastor, você tem um negócio com Deus diferente da gente. Eu não tenho nada com Deus diferente. Talvez eu tenha com Deus aquilo que você deveria ter, que você acha especial, mas só que não é especial. É o normal do cristão. O normal do cristão é orar todo dia. O normal do cristão é jejuar toda semana. O normal do cristão é ler a Bíblia todo dia. O normal do cristão é ser semelhante a Cristo. Por isso que ele é chamado de cristão. Ele é semelhante, ele é parecido a Cristo. É com Cristo. Então, o que acontece? O normal de quem pertence a Cristo é ter comunhão com Cristo. Agora, se eu tenho que ser aquela pessoa que, para mim poder orar, alguém tem que me empurrar para orar. Se eu tenho que jejuar, alguém tem que me empurrar para jejuar. Se ninguém mandar, eu não acho jejum. Se não falar, eu não oro. Se não falar, eu não venho na igreja. Se eu não falar, eu não leio a Bíblia. Espera aí, será que eu tenho um relacionamento com Deus? Examine o homem a si mesmo. A Bíblia diz que se eu me julgar, eu não serei julgado. Então a melhor pessoa para me julgar sou eu mesmo. Se examina. Deus é a tua prioridade. Ele está acima de tudo. Certos sacrifícios que você faz, você faria pela obra de Deus. Então a gente tem que se questionar, gente. A gente tem que se analisar. Eu saio, fico até 1h, 2h da manhã maratonando filme. Está errado, pastor? Não, eu não vejo nada de errado, dependendo do filme que você está assistindo. Mas eu não vejo nada de errado se você também passa a madrugada maratonando o seu relacionamento com Deus em oração e outras coisas mais. Você está compreendendo, sim ou não? Não é que eu não posso fazer, não é que é errado eu maratonar uma série, maratonar um filme. O errado é eu não ter o relacionamento com Deus como eu deveria ter. Aí você acredita que alguém tem mais, então não, é porque você não faz aquilo que você deveria fazer, que é o comum, que é o normal de uma pessoa que pertence a Cristo. Se eu sou considerada a noiva de Jesus, ele é o noivo. Poxa, quem é que já namorou aí? Ou está namorando, já casou, está casado? Você não quer estar junto com a sua metade?
Eu lembro quando eu comecei a namorar minha esposa, eu andava distância longa, a pé todo dia. Todo dia, pastor, todos os dias. Todos os dias eu andava distância longa. Né? Vamos falar aqui de São Paulo para entender melhor a distância, para você ter uma ideia. É como daqui, do 357 da Celso Garcia, até o Brás, o começo. Que isso, pastor? Estou te dizendo, a pé para ir, a pé para voltar. Aí, como eu era romântico, né? Eu trabalhava, recebia por semana, como eu era romântico, eu levava ela para passear no sábado, aí trazia ela de táxi, até a porta da casa dela. Dava um migué no táxi, migué que eu falo o seguinte, ia até a esquina, descia e ia a pé. Porque no máximo que eu tinha dinheiro para pagar o táxi até na esquina da casa dela. Então eu deixava ela na frente da casa dela, aí eu ia até a outra esquina, tchau, 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 né? Sou o cara, né? O cara duro. O cara duro, o cara sem dinheiro. A verdade era essa. Aí o que eu fazia? Aí ia a pé. Ia embora a pé. E era longe, era distante. Mas eu queria estar com ela todos os dias. Por quê? Eu já amava ela. Se ama Jesus, examine o homem a si mesmo. Se ama Jesus, você quer estar com ele? Você se importa em falar com ele? Você se importa em examinar as Escrituras para conhecer esse Deus que te amou de uma maneira tão grande que enviou o Filho dele, o unigênito, o único, para morrer por você, em outras palavras, para abrir caminho para você passar a eternidade com ele. Porque Jesus é o caminho para isso, para que eu possa passar a eternidade com Deus, para que eu não pereça eternamente no fogo do inferno. É coisa séria, gente. Você examine o homem a si mesmo. Você ama Jesus? Eu lembro que eu fazia qualquer coisa para poder ver minha esposa. Qualquer coisa. Só que eu sempre fui uma pessoa decidida. Eu lembro quando eu cheguei para ela e falei, o negócio é o seguinte, estou indo embora para São Paulo. Falei, se você quer, você vem comigo agora, senão você nunca mais vai me ver. Quer ou não quer? Ela olhou para mim e falou, quero. Eu falei, então vamos embora. E aí, pastor, saímos com o trapo que a gente tinha e fomos embora. Viemos para São Paulo. Hoje São Paulo é tranquilo para mim, mas na época era um gigante, sei lá, algo que não conhecia como ia sobreviver. Não sabia como ia sobreviver, mas eu sabia de uma coisa, eu amava e queria ficar com ela. Abraão não sabia. Deus falou para ele, vai. Ele não sabia para onde, mas Deus mandou, ele foi. Você tem que ver se você ama Jesus, ou se você só está aqui porque você quer que Jesus faça alguma coisa por você. E se você não ama aquele que pede, fala para ele, me ensina a te amar. Me ensina a te amar, me dá essa graça de te amar de verdade. A tua palavra diz que o amor, ele aumenta. Me dá a graça de ter um amor como o Senhor merece ser amado. Onde eu te coloco em primeiro lugar, acima de tudo, como a tua palavra diz. Porque isso é mandamento, amai a Deus acima de todos, mas ama mesmo acima de todas as coisas. Será que você faria sacrifício pela obra de Deus como você faz sacrifício pelo seu marido? Como você faz sacrifício pela tua esposa, pelo teu filho? Como você faz sacrifício pelos teus sonhos, pelos desejos que você tem, pelos planos que você tem? Será que por ele, pela obra dele, você faria? A gente tem que se examinar. Não se sinta julgado ou, como diz o outro, com o dedo na cara. Por quê? Porque não é essa a intenção. A intenção é que você tire da tua vida todo tipo de engano. E perceba em que posição realmente você está. E se perceber que está numa posição que não é boa, não é para te condenar. Ele não veio para condenar. Ele veio para salvar. O entendimento é para que a salvação te alcance. E Jesus disse, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Mateus 22, 37. Agora, é aquele negócio, ele está acima de tudo para mim e para você. Porque se ele não está, ele tem que estar. E aí eu tenho que buscar que ele esteja. Você compreende? Sim ou não? Sim ou não? Guarda no seu coração. Então, tudo que foi ensinado, tudo que está na Escritura é para nosso entendimento, é para nosso ensino. E então aí eu desprezava a genealogia, pessoa que eu ia esquecer, né? Me perder, né? Muito tempo de praia. Aí eu estava lendo. Aí eu comecei a ler a genealogia de Jesus e eu vi que na genealogia de Jesus tem uma garota que vendia o corpo por dinheiro, uma profissional.
Ou seja, né, a gente não quer falar porque ofende o ouvido de algumas pessoas, né? Mas uma moça que vendia o corpo por dinheiro. Ganhava a vida dessa maneira. Faz parte da genealogia de Jesus. Vai lá ler depois. Aí eu entendi a importância da genealogia. Aquela palavra mostrou que toda pessoa tem importância. Para mim, naquele momento, tem defeitos, tem falhas, mas todas têm uma grande importância para Deus. E Ele não faz diferença de pessoas. Porque às vezes você está com um relacionamento com as pessoas, local de trabalho, às vezes até familiar e tal, que faz uma diferença. E despreza por causa da tua condição, não é isso? Não tem aquele familiar que quer mostrar que ele tem mais dinheiro, que ele tem mais condição e às vezes até despreza o outro. Não tem? Que o carro dele é melhor. Às vezes é no local de trabalho, às vezes é num convívio social. Eu já cansei de entrar em lugares que o nego olhar para mim assim, por causa da cor da minha pele, olhar para mim assim e falar. O olhar dela falava. Está fazendo o que aqui, no meio da gente? Eu já cansei. E aí, pastor, o que o senhor fazia? Eu empinava o nariz chato, porque é chato, meio de bola, empinava o nariz chato, ia lá e sentava e pedia o prato mais caro que tivesse na casa. Sério, pastor? Eu lembro uma vez que eu fui comprar um vestido para minha esposa, num casamento que nós íamos fazer. E nós, pastor, já falei sim, porque tudo que eu faço, ela faz comigo. Se você não aprendeu ainda que você não pode deixar tua mulher para trás, você aprende. Ela tem que estar com você. Ela não é alguém falar que atrás de todo grande homem tem uma grande mulher. Está equivocado esse ditado besta. Ao lado de um grande homem tem uma grande mulher. Pode ter certeza. Isso você pode ter certeza. Então, o que acontece? Eu fui comprar um vestido, na época, era R$2.000 o vestido. Era caro, R$2.000. Hoje não é nada, mas na época era dinheiro. Era numa época aí que estava aí, o dólar estava 2 e alguma coisinha, né? Que saudade, hein, pastor? Hoje está praticamente 5 conto ou mais, 5 conto um dólar. Então, o que acontece? Aí eu fui, mas a mulher olhou para a gente de um jeito assim, o seguinte... Não dá para vocês. E era caro, pastor, muito. E eu falei, e aí? Bem, ela olhou para mim e falou, eu gostei, né? Eu falei, então eu vou levar. A moça falou, não, mas ele custa. Eu falei, não te perguntei nada, enfiei a mão no bolso. Eu falei, quanto que é? Ela olhou para mim e falou, quanto que é? Porque eu vou pagar à vista. Ela, ai, e tem isso aqui? Eu falei, não quero. Quero só esse. Aí quando eu saí, eu falei, bem, nunca mais você pensa em passar perto dessa loja. Falei, pelo amor de Deus, você não pensa em passar perto. Já arrebentou meu orçamento do mês inteiro. Falei, você não pensa em passar perto. Mas por quê, pastor? Porque o homem ele faz isso. O homem tem esse negócio de subestimar, desprezar, olhar por cima. E é uma coisa que entristece a Deus demais. Lá no livro de Provérbios, a Bíblia diz que tem 7 coisas que Deus odeia. E uma dessas, E uma dessas coisas é o olho altivo. O que é o olho altivo, pastor? Melhor do que você. Você não é melhor do que ninguém. E ninguém é melhor do que você. Nós custamos o mesmo preço. Fomos comprados pelo mesmo Senhor. Pelo menos eu fui comprado por Cristo Jesus. Olha lá, Provérbios 6,16. Estas 6 coisas aborrece o Senhor. A 7ª, a sua alma abomina. Tem 6 coisas que o aborrece, entristece, deixa Deus chateado. E tem uma coisa que abomina, ele fica abominado. 17. Olhos altivos. Irmão, não entra nessa. Não entra nessa. De achar que você é melhor do que ninguém. Porque você teve oportunidade de ter cultura, de estudar. Porque... teu olho é azul, tua pele é mais clara, ou porque o teu olho é de jabuticaba, tua pele é mais escura. Não entra nessa, porque você tem uma certa quantia no banco e o outro não tem, porque você usa uma roupa tal, o outro não usa. Não entra nessa. Você vai ter problema com Deus. Está compreendendo? Olhos altivos, língua mentirosa. Irmão, o Senhor Deus abomina a mentira. Você tem que ser verdadeiro sempre. E há muitas formas de mentir, pessoal. E uma das maneiras de mentir é dar a entender uma coisa que não é. Ah, mas eu não falei, mas você deu a entender. Você deu a entender.
Eu estava conversando com a minha esposa, eu falei esses dias para ela, eu falei, aquela fulana de tal, ela é uma pessoa desonesta. Ela, por quê? Eu falei, porque ela me deu a entender que a situação era para tal dia, sendo que, na verdade, não era. É ainda para tantos dias. A pessoa desonesta, ela dá a entender. É uma maneira de mentir. Cuidado. Você não pode querer mostrar aquilo que você não é. E não tente também. Seja só o que você é. E você é o suficiente para quem quer te amar. Quem tem que te amar, tem que te amar como você é. Eu não tenho que criar um personagem aqui para você me amar. Você tem que me amar do jeito que eu sou. Se eu não sirvo, amém. O problema é seu. Vou fazer o quê? E vice-versa. Eu tenho que te amar como você é. Você não tem que mudar para mostrar para mim alguma coisa. Não, não. Está compreendendo? Até porque quem tem e quem importa realmente e nos ama, conhece tudo de nós. Conhece tudo, conhece a intenção do nosso coração, conhece quantos fios de cabelo nós temos na cabeça, ele conhece tudo de nós. Antes do pensamento formar, ele já sabe, antes da palavra sair da boca, ele já sabe, ele conhece a intenção, ele sabe tudo. E aí, pastor, o amor dele é incondicional, ele continua nos amando, antes mesmo de nós sermos gerados, ele já nos amava. Irmão, nós temos que abrir os olhos. Olhos altivos, língua mentirosa, mão que derramam sangue, que mata, pastor. Irmão, isso aqui é figurado. Porque tem pessoas que elas matam fisicamente, mas tem pessoas que matam com comportamento. Nós temos que ser exemplo para as pessoas. Nós temos que ser exemplo. Porque tem pessoa que ela não tem estrutura. O Senhor Jesus, ele falou assim, ai de quem vier, é mister que haja escândalo. É mister, ou seja, é necessário, vai acontecer, é mister que haja escândalo. Mas, ai daquele por onde vem o escândalo. Não, por mim e por você tem que vir a bênção. Se a pessoa se escandalizar, ela vai se escandalizar sem razão. Por quê, pastor? Porque tem aquela que se escandaliza sem razão. O que é escandalizar, pastor? Se ofender. Tem aquela que se ofende sem razão. Tem aquela que foi ofendida e tem uma razão para ela ter se sentindo ofendida. Mas então que não seja você essa razão. Não seja você esse comportamento que não deveria. Está compreendendo? Ai do mundo, por causa dos escândalos. Porque é mister que vem a escândalos. Mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Não, que não seja eu e você, sejamos exemplos. Exemplos de santidade, exemplos de dedicação. Poxa, irmão, eu fico vendo, a Bíblia diz que o anjo da igreja vê tudo, eu fico observando certas coisas, eu fico triste de ver que a pessoa pensa que está enganando quem? Porque a Deus não está. Se ela acredita na palavra, a Bíblia diz que o anjo da igreja vê tudo e tudo, não é uma coisa ou outra, vê tudo. Quem é que ela está enganando? A si mesmo, porque o demônio que está agindo através dela, ela não está enganando. Está enganando só ela mesmo. Só ela mesmo. Nós temos que ser verdadeiros, irmãos. Nós temos que ser exemplo. Você compreende, não? Sim ou não? Volta lá, por favor. Exemplo para o seu filho. Exemplo para sua mulher. Ih, pastor, conheço meu marido. Ele não é nada disso que ele mostra, não. Que triste. Que triste. Tua mulher tem que olhar e falar, meu marido é homem de Deus. E não é porque ela te ama, não. É porque ela está olhando e está só constatando uma realidade. Porque o amor tem esse problema. O problema, pastor, tem. O amor tem um problema. Qual é? A Bíblia diz que o amor esconde as falhas. Então, quando a gente ama muito uma pessoa, às vezes você até vê, você fala, não. Você não acredita, você não quer acreditar. Por quê? Por causa do amor. Então, o que eu estou dizendo é que ela tem que olhar e falar, não, ele é homem de Deus. Ela é mulher de Deus. O meu pai é um homem de Deus, meu filho é um homem de Deus, minha filha é mulher de Deus, um jovem de Deus. Mas não é porque ama, só está constatando um fato real. Você compreende, não? Sim ou não? Você não pode olhar para mim e falar, não, meu pastor é homem de Deus, porque você gosta de mim. Não, você está constatando um fato real. Eu conheço, eu convivo com ele, eu sei o comportamento dele, expressa, mostra Cristo Jesus. Você compreende o que eu estou falando? Irmão, é muito sério. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, segue. E coração que maquina pensamentos
viciosos. O que significa isso, pastor? É aquela pessoa, irmão, que ela arquiteta o mal, ela maquina, ela imagina fazer a maldade. Irmão, é aquela pessoa que age com dolo. Cuidado com isso. O Senhor Deus, Ele sabe a intenção do coração. Por que eu estou falando com Ele? Eu estou com a intenção de tirar a vantagem dele? Qual é a intenção? Aí eu maquino. Se eu falar isso, se eu falar aquilo, ele vai agir daquele jeito. O Senhor Deus, Ele está olhando, Ele está vendo. Ele está vendo. Por que você acha que eu venho e sou transparente com você? Por quê, pastor? Porque eu não quero ter que dar conta de nada, não. Eu tenho que confiar em Deus e servir e viver para Ele, do jeito que Ele quer que eu viva. Amém, pessoal? Isso é para mim, isso é para você, isso é para nós. Isso é para nós. Não, pastor, que tem umas técnicas. Cuidado com esse negócio de técnica. Por quê, pastor? Essa técnica pode te levar ao inferno. É coisa séria. Coração que maquina pensamentos viciosos. E pés que se apressam a correr para o mal. Tem pessoa que ela só não adulterou porque não encontrou um maluco para adulterar com ela, que ela é tão feia, mas tão feia, tão mal acabada, nasceu cansada de um jeito, que só não adulterou porque não conseguiu. Se tiver uma oportunidade para adulterar, ela adultera. O pé dela está sempre preparado para aquilo que é ruim, para caminhos errados, e vice-versa. E vice-versa. O cidadão nasceu cansado, mas é mal acabado. Encontrou uma doida que conseguiu casar com ela, coitada. Só não peca, porque não encontrou oportunidade. Só não é desonesto porque não encontrou oportunidade. Não. Os nossos pés, eles têm que se apressar para o caminho da verdade, para aquilo que é santo, para aquilo que é correto. O Senhor Deus, Ele falou, eu vos subi do Egito para que vocês fossem santos, porque eu sou santo. Eu quero ser Deus de vocês. Eu quero que vocês sejam santos, porque eu sou santo. Olha o versículo 19. A testemunha falsa, que profere mentiras. Testemunha falsa, pastor? É. A Bíblia mostra que haviam várias falsas testemunhas em relação ao Senhor Jesus. Várias, apareciam falsas testemunhas. Tem gente que aparece falando aquilo que não é verdadeiro, irmão. Cuidado. Não, eu vi. Ele mexeu com ela, mas você viu? Não, bom, eu acho que eu vi. Pera, você acha? Não, você compromete a moral de uma pessoa, porque se acha, porque você quer aparecer. Cuidado. Não, mas é que a fulana falou, mas ela falou. Não, bom, mas não é bem assim, mas só que é o que você está falando. Como é que é isso? Toma cuidado, bem. Testemunha falsa, que profere mentiras. Não, pastor, mas eu vi, mas você viu? Toma cuidado. É coisa séria. Essa é a que deixa ele abomina. Isso aqui é uma coisa que é abominável aos olhos de Deus. Qual é, pastor? A sétima coisa. Qual é? O que semeia contenda entre irmãos. Irmã, ficou sabendo que a irmã Maria falou? Irmã, ficou sabendo que a irmã Joaquina falou? Irmão, nós temos que tomar cuidado com essas coisas. Por quê, pastor? Porque Satanás está no nosso meio, se o nosso comportamento for esse. Por quê, pastor? Porque está contra a palavra. Está contra a palavra. Não. Nós temos que viver de maneira que o nosso Deus sinta prazer em nós, sinta alegria em nós. Esses comportamentos que o entristecem ou que traz abominação aos olhos dele, são comportamentos que tem que passar longe de nós. Não tem nada, não pode ter a ver conosco. Você compreende? Sim ou não? Sim ou não? Glória a Deus. Volta lá em João que eu comecei, que eu quero mostrar uma coisa importante para você. Este João tinha a sua veste de pelo de camelo e um cinto de couro em torno dos seus lombos. Presta atenção nisso, aqui já é uma informação importante. Este João qual? Pastor João, que abriu o caminho para Jesus, ele veio preparar o caminho para o Salvador. João, a mensagem dele era: arrependei-vos, porque vos é chegado o reino dos céus. Ele era duro, aparentemente, em palavras.
Mas não é que ele era duro, ele era verdadeiro. Ele era verdadeiro. Às vezes tem pessoas que elas não entendem o motivo que elas estão sendo chamadas a atenção. Por quê, pastor? Porque elas estão indo por um caminho de morte, um caminho de destruição. E o pastor, ele não pode ser covarde, irmão. Ele tem que falar a verdade para a pessoa, mesmo que a pessoa se volte contra ele. Por quê, pastor? Tem pessoa que se volta? Tem. A Bíblia diz: corrige o sábio. E tem um amigo, corrige um tolo, que você vai conseguir um inimigo. Tem aquela pessoa que ela se volta, ela se torna inimiga. Por quê? Porque ela não aceita ser corrigida. Ela é muito soberba, ela é muito altiva, ela é muito arrogante para ser corrigida. Ela não aceita. É coisa séria, gente. Nós não podemos ter esse espírito conosco. Por quê, pastor? Deus corrige quem ele ama. Ninguém gosta de tomar bronca. Quem gosta? Tem alguém que gosta? Só se for masoquista. Masoquista é aquele que tem prazer na dor, no sofrimento. Só se for masoquista. Por quê? Porque ninguém gosta. Só que tem coisas que, por mais que eu não goste, por mais que você não goste, é necessário para impedir uma destruição amanhã. Você entende, não? É coisa séria. Então, isso daqui é uma informação maravilhosa. Ó. E este João tinha suas vestes de pelos de camelo e um cinto de couro em torno dos seus lombos. O que tem de interessante aí, pastor? Ele era desprovido de vaidade. Irmão, nós temos que ser desprovidos de vaidade. Temos que ser desprovidos. Tem gente que é vaidosa. Eu não estou falando de vaidosa no sentido de querer se vestir bem, de comer bem, de vestir bem. Não, nada disso, não. Estou falando vaidosa em relação aos sentimentos. Ela é vaidosa, irmão. Toma cuidado com isso daí. Por quê, pastor? Porque isso atrapalha o nosso relacionamento com Deus. Você quer ter um relacionamento mais profundo com Deus? Eu quero. Abre mão da vaidade. Abre mão do orgulho. Abre mão da soberba. E aquilo que nós não conseguimos fazer sozinhos, o que nós temos que fazer? Pedir ajuda. Pede ajuda para Deus. Pede ajuda para Deus. Ele vai te ajudar. Ele é bom. Não há aquele que vai a Ele e não encontra socorro. Ele é bom. Irmão, para de ser vaidoso, de achar que você está sempre certo. Tem gente que não ouve ninguém. Eu não sei quem colocou na cabeça dele que ele entende tudo, que ele sabe de tudo. E ele se apoia no seu próprio entendimento, em vez de se apoiar naquilo que Deus fala. Ele acha que sabe de tudo. Nós temos que abrir os olhos. Não. E teima. Só que você vai ter um prejuízo para a sua própria vida. É isso que você tem que entender. Este João tinha suas vestes de pelos de camelo e um cinto de couro em torno dos seus lombos. Agora, o que me chamou mais atenção, presta atenção nisso aqui, ó. E alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. O que você anda comendo? Eu não estou falando de comida, não, irmão. Mas pastor aí está falando de comida, mas é figurado. Era literal, mas é figurado. Aí Deus não está preocupado em saber, de mostrar a você a dieta de João Batista. Ele está mostrando que tem certas coisas que nós não podemos nos alimentar delas. E não é nada de comida, não. Mas como assim, pastor? Você vai entender melhor. Jó, capítulo 34, versículo 1. E Eliú disse mais. Eliú era quem, pastor? Um dos amigos de Jó. Sério. Vocês que são sábios e instruídos, escutem o que eu vou dizer. Isso aqui é para quem é sábio, tá? Por quê, pastor? Porque o tolo ele não vai aceitar. O tolo ele não sabe entender. O tolo ele é assim. Ele se torna inimigo. O sábio não. O sábio ele para escutar. O instruído na palavra, ele para ouvir. Está compreendendo, sim ou não? Versículo 3. Assim como os ouvidos julgam o valor das palavras, e o paladar prova os alimentos, presta atenção. Sério. Assim, nós agora vamos examinar o caso e resolvê-lo do jeito que nos parece. Volta no 3. Assim como os ouvidos julgam o valor das palavras. Você está se alimentando do quê?
Ou seja, o que você está parando para ouvir, irmão? Tem gente que ela escuta uma mensagem aqui, corre para a internet para saber a opinião dos outros. O que eu já tenho te ensinado? Que você não deve ficar na palavra de ninguém, nem na minha. Que você deve fazer o quê? Examinar Vai para as Escrituras. Por quê, pastor? Porque é nas Escrituras. O Senhor Jesus, a palavra de Deus, que é o caminho da salvação. Para com esse negócio, presta atenção. Assim como os ouvidos julgam o valor das palavras, e o paladar aprova hoje, o que ele comia? Ele não comia nada que o contaminasse. Ele comia só gafanhoto e mel silvestres. Não havia nenhum tipo de contaminação. Ele só comia o que era natural, que fazia bem para o organismo dele. A Bíblia diz que eu tenho que desejar o leite racional, não falsificado. Qual é o leite racional, não falsificado? Quem é que pode produzir? Só o Espírito Santo. Só o Espírito Santo. Antigamente as pessoas, elas comiam direto da terra. Nós comemos direto da terra hoje? Não, a gente come direto da prateleira do supermercado, pastor. Ali tem um alimento que tem tantas misturas para ele poder ficar conservado. É ou não é? O que o senhor está falando, pastor? Você está pegando alimento contaminado por um monte de coisa. O conservante, ele está ali por causa do interesse de alguém. Porque ele tem que ficar mais tempo para poder ser vendido, é por causa do interesse de alguém. Eu lembro que tinha um produto no mercado e a propaganda era essa. Você pode comer. Você vai todo dia no banheiro. Se você não for, nós devolvemos o dinheiro. Não vou falar que é Activia, né? Opa, falei. Eles colocavam uma bactéria. Para irritar o intestino do brasileiro. E a Anvisa permitiu. Você não vê mais essa propaganda hoje. Mas você lembra que ela existiu o tempo. Irmãos, o alimento que nós pegamos hoje na prateleira dos supermercados, eles estão contaminados de muitas coisas por causa do interesse de outros. A palavra de Deus, que talvez você vê na internet, que você vê não sei na onde, ela está contaminada por interesse de muitas pessoas. O que eu tenho que fazer, pastor? Come direto da terra. Pega pura do Espírito Santo. É coisa séria. 2:1. Deixando, pois, toda malícia, todo engano, e fingimentos, invejas, e tudo isso atrapalha o teu relacionamento com Deus. Atrapalha. 2. Desejai afetuosamente. Afetuosamente a palavra já fala, afeto, carinho. Afetuosamente, como meninos novamente, por mais que ele sugue o peito da mãe com força, ele age com carinho, não é com violência. Você compreende, não? Desejai afetuosamente, como menino novamente nascido, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades. Falsificado não é verdadeiro. Qualquer tipo de contaminação já não é verdadeira. Já tem intenção de alguém por trás daquilo ali. Quer ter um relacionamento com Deus, onde a força de Deus se manifesta através de você de verdade? Quero, pastor, presta atenção no que você está comendo. Ele só comia gafanhoto e mel silvestres. Presta atenção no que você está comendo. E aí fica se contaminando num monte de porcaria, que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Doutrinas humanas, doutrinas de demônios. A verdadeira doutrina, a única doutrina que interessa é o evangelho do reino. É o evangelho do Senhor Jesus. Mas por quê que a gente come alguns alimentos, naturalmente falando agora, que nós sabemos que não faz bem para a saúde? Cheio de sódio, outras coisas mais.
é gostoso, nos é conveniente por alguma razão, pelo prazer que nos traz. A pizza está entre os alimentos mais calóricos do mundo, mas quem é que não gosta? Eu não gosto, pastor. Leva para fazer exame. Ah, não tem. Ainda mais na nossa cidade, a capital da pizza. Não é a capital do Brasil em relação à pizza, não. É a capital mundial em relação à pizza. Vai para a Itália para você ver se a pizza lá interessa para você. Aqui a gente privilegia o recheio, lá eles é a massa só. Vai lá. Você vai falar, mas isso não é pizza. Irmão, abra os olhos. Não fica permitindo que o teu ouvido crie o comichão e você fique se contaminando e o teu relacionamento fique comprometido com Deus. Não. Fique na revelação que vem do Espírito Santo e se submeta à verdade que é a palavra. Amém? Guarda essa palavra de Jó, que ela é maravilhosa. Ela é maravilhosa. Você vê como que é, né? Me chamou a atenção, falei, rapaz, ele só comia aquilo que não contaminava. Lembrei de Daniel. Ele propôs no coração não se contaminar com as iguarias do rei. E aí me veio essa palavra de Jó hoje, que é algo maravilhoso. Jó 34, do 1 ao 4. Olha Daniel lá. E Daniel assentou-se no seu coração. Não adianta fazer promessa. É tomar uma decisão aqui dentro de não fazer aquilo que Deus diz que não é para fazer. É tomar uma decisão aqui dentro de fazer aquilo que Deus mandou que é para fazer. Você não pode ser aquela pessoa, se o pastor fala para você fazer o jejum, você faz, se eu não faço, se o pastor não fala, você não faz. Se o pastor pega no pé para ler, você lê, senão não lê. Se o pastor pega no pé para vir à igreja, você vem, senão você não vem. Você não pode ser essa pessoa, irmão. Você não pode ser essa pessoa. Você tem que ser aquela pessoa que eu quero estar com Deus. Como eu falei no início da nossa mensagem. Poxa, eu andava quilômetros porque eu queria ver a minha namorada, que é minha mulher hoje. Eu queria ver ela. Eu queria estar com ela. E quando eu chegava lá, ela não estava. Nossa, o coração parece que ia parar. É sério. É sério. Ficava lá, esperando para ver. Às vezes ela estava dormindo. Porque eu ia lá todo dia. Irmão, você está indo todo dia falar com Jesus? Está indo todo dia conversar com Ele? Ouvir o que Ele tem para falar? Nós temos que acordar. Que Deus fale mais ao seu coração. Amém? Senhor, nós rogamos isto em nome de Cristo, para sempre. Amém.